Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 26 de maio de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 122, que tem como título Pecado e Pecador. Emmanuel coloca uma passagem escrita por João na sua terceira carta, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí Emmanuel comenta: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Olha, neste primeiro parágrafo, a advertência que Emmanuel coloca para nós. Nós costumeiramente separamos o bem e o mal, o homem bom, o homem do bem, e o homem mau, aquele homem do ruim. E ele fala que não, que esse processo não deveria acontecer entre nós, que deveríamos viver todos irmanados como uma grande família, entendendo e compreendendo que alguns espíritos já começam a compreender o Pai, enquanto que outros ainda não conseguiram pressenti-lo. E quando nós olhamos para os homens do mal, nós observamos muitas vezes que a grande maioria ainda verdadeiramente não conseguiu pressentir Deus, não conseguiu pressentir Jesus, não conseguiu pressentir o bem. São espíritos ainda muito atrasados, são espíritos ainda que necessitam de encarnações para que possam reverter o processo interior da maldade que existe em cada um deles. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, porque o espírito também precisa da sua própria força de vontade para superar em si a maldade e a ruindade, como se diz na gíria popular, que ainda reside dentro dele. Emmanuel continua: claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Olha que interessante. Maldade e perversidade ainda vão fazer parte por vastíssimos anos do nosso dicionário. Porque a maneira como nós nos colocamos mentalmente e fisicamente, vamos deliberando para essas posturas algo de mal, uma maldade, algo de perverso, uma perversidade. Mas
nós temos que entender que a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, o mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Aquilo que lá atrás, por volta de 1800 e pouco, 1900 e pouco, para nós era algo comum, como, por exemplo, a escravidão, hoje entendemos que é um mal, é uma crueldade. Aquilo que nós muitas vezes acreditávamos ser algo muito ruim, muito péssimo, hoje, com o desenvolvimento mental, com o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual e também com todas as facilidades que a vida moderna nos oferece, interpretamos aquele mal lá de outrora de uma forma diferente. Talvez ele continue a ser um mal, mas não um mal tão drástico, tão perverso como naquele tempo. Hoje, ele toma uma proporção diferente, não porque ele deixou de ser ruim, mas porque hoje nós temos uma outra visão e temos meios de bloquear, anular e aniquilar aquele mal. Ele continua. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Então, as pessoas maldosas do mundo, as pessoas mal intencionadas, as pessoas que procuram a maldade, as pessoas que procuram prejudicar o próximo, as pessoas que fazem de tudo para obtenção de benefícios à custa da infelicidade alheia, o orgulho, o egoísmo, o melindre, o ódio, a vingança, o rancor, a deliberação própria de fazer o mal pelo mal, eles não estão fora da criação de Deus. Eles não estão à parte dos bens que o Pai nos oferece. Segundo João, eles apenas não têm visto a Deus. E muitas vezes nós observamos as pessoas falarem de Deus, falarem de Jesus, falarem de amor, de caridade, de que somos irmãos, de que somos fraternos, mas sentimos através do olhar que aquilo é simplesmente algo da boca para fora e não verdadeiramente do coração. Então, esses irmãos, esses companheiros, não têm visto a Deus. É claro que nós não vamos amá-los, é claro que nós não vamos trazê-los para dentro de nossa residência, é claro que nós não vamos trazê-los para o nosso convívio pessoal, mas para nós que já tivemos a oportunidade de ver ou pressentir, pelo menos, Deus, precisamos ofertar a eles as nossas vibrações, as nossas preces, as nossas orações, para que em momento oportuno eles possam primeiro pressentir a Deus, para chegar o momento em que eles vão ter a possibilidade de ver Deus. E Emmanuel continua. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia,
Obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinhos e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Então, quando nós oramos, quando nós vibramos, quando nós oferecemos algo de melhor a estes nossos irmãos, a essas almas queridas, é como o lavrador, diz Emmanuel, que quando ele vai lá na terra retirar os espinhos e os detritos do solo, ele não está fazendo aquilo porque ele tem a intenção de converter aquele espaço em um precipício. Pelo contrário, aquilo que ele está fazendo é com a intenção de, de que aquela terra seja mais produtivo, de que aquela terra esteja limpa, de que aquela terra não seja afetada pelos espinhos e pelos detritos, e com isso ele possa utilizá-la na semeadura boa para ter bons frutos. Quando nós ofertamos algo àqueles a quem nós chamamos de maus, nós não estamos enaltecendo o mal. Nós estamos trabalhando de uma forma individual ou coletiva para que aquela alma e o mal que predomina dentro dela, aos poucos possam se deteriorar, possam se desfazer e que aquela alma amanhã seja uma alma produtiva, uma alma que possa ver ou pelo menos pressentir a Deus. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. É uma advertência de Emmanuel. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Então, vejam, muitas pessoas falam de pena de morte, de prisão perpétua, de que a pessoa tem que passar pela mesma situação que ela provocou a uma outra pessoa, ou a uma outra família, ou à sociedade. Essa não é a diretriz adotada por Jesus. Jesus, mesmo diante daqueles que não gostavam dele, mesmo diante daqueles que eram contra ele, mesmo diante daquele que o traiu, mesmo diante daquele que o negou, mesmo diante daqueles que se afastaram quando ele foi preso, em momento algum, Jesus se coloca na posição de um juiz que condena. Mas Jesus se coloca na posição daquele que compreende que aquela alma ainda não viu a Deus, ainda não pressentiu a Deus. Aniquilar o outro é contrariar débitos para conosco mesmo. Amaldiçoar o outro é contrariar débitos a nós mesmos. Por isso que Jesus fala, é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes. E perdoar não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito fácil. Requer de nós um desprendimento muito grande e um amor extremamente elevado. Mas quando agimos desta forma, e como eu disse anteriormente, nós não vamos trazer aquele que é mal para o nosso convívio, mas à distância vamos orando e vibrando para ele, para que de algum momento para outro ele consiga pressentir a Deus e comece a fazer a transformação interior dele mesmo, que é mais importante naquele momento. Dirigindo-se amorosamente ao pecador,
sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Então, quando Jesus se defrontava ou se dirigia amorosamente àquele que era o pecador, Jesus sabia, em primeiro lugar, de duas coisas: que ele estava diante de uma alma, de um espírito enfermo, infeliz. Mas ele não poderia deixar de observar que aquela alma, aquele espírito, também faz parte da eternidade. E como ele faz parte da eternidade, Jesus aplicava a boa ação, o amor, o perdão, para que aquela alma pudesse, a princípio, pressentir a Deus e, com isso, operar a sua transformação. Quantos foram tocados por Jesus em suas palavras e em seus exemplos? Primeiro pressentiram a Deus, depois, muitos, mas muitos viram a Deus. É a transformação. Imagine se Jesus se afeiçoasse ou se aproximasse somente daqueles que o adoravam, daqueles que o bajulavam. Com certeza, todos os nossos irmãos e companheiros de caminhada teriam sido esquecidos. E, na verdade, são espíritos como nós, eternos. Então, da mesma forma que nós desejamos o perdão e o entendimento para os nossos erros, é necessário que façamos o mesmo para com o outro. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Lute-se contra o crime. Então, se nós olharmos, como eu disse lá no começo, o tempo da escravidão, com a evolução do planeta, com a evolução das almas, com a evolução das leis, com a evolução da justiça, a escravidão terminou. Encontramos ainda em alguns pontos do planeta homens, mulheres e crianças sendo escravizados de uma forma anônima. Mas a grande massa coletiva que imperava nas grandes nações foi completamente abolida. Então, vamos combatendo o crime com a justiça verdadeira e com as leis corretas. Mas é preciso que nós amparemos aquela criatura que se envolveu no crime. Não é porque ela se envolveu que ela não tem valores. Aquela alma é uma alma criada por Deus, é um espírito eterno como nós. Então nós vamos orar por ela, vibrar por ela, trabalhar espiritualmente por ela, para que ela possa pressentir Jesus, perceber Jesus ou a Deus e depois ver intimamente a Jesus, a Deus, e com isso operar-se uma modificação. E não apenas uma modificação aparente, mas uma modificação verdadeira. E ele termina dizendo: o mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime
do reino celeste. Então, Jesus nos ensinou como combater o mal. O mal em nós mesmos, o mal no outro, o mal na vida. Mas ele aguarda de todos nós uma fraternidade legítima para que nós possamos iniciar esse marco sublime do reino celeste. Quando falamos atualmente que o mundo está de ponta cabeça, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é porque nós estamos combatendo o mal. O mal está vindo à tona na vida e em nós, para que possamos combatê-lo segundo nos ensinou Jesus. Para que amanhã, nesse tão chamado e tão falado mundo de regeneração, possamos colocar um marco divisor, onde a partir dali se inicia a construção do reino celeste, onde ainda vamos conviver com o mal, com a perversidade, com a maldade, mas estaremos firmemente preparados, porque na grande maioria já tivemos a oportunidade de pressentir a Deus, nos encaminhando para a possibilidade de ver a Deus na natureza, nos animais, nas almas, nos espíritos e em nós mesmos. Então fica aí a lição de hoje, capítulo 122 do livro Pecar, do livro Pão Nosso, do Chico e do Emmanuel, capítulo 122, Pecado e Pecador. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, por estar aqui conosco. Rogo a Jesus, nosso Divino Mestre, que abençoe a você, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que lhe conceda muita saúde, muita paz, muita felicidade, que nós possamos vibrar em favor daqueles que ainda se alimentam do crime, da maldade, da crueldade, que tenhamos compaixão, não pena, compaixão, e tenhamos carinho por essas almas e por esses espíritos. Que o bem prevaleça sobre o mal, que as luzes de Jesus e do universo se façam presentes nas mentes e nos corações desses espíritos e dessas almas que ainda não puderam enxergar, que não puderam pressentir a presença de Deus em suas vidas. Que, aos poucos, a luz do Evangelho de Jesus se faça presente no coração de todos nós, para que dessa forma sejamos luzes, levando a claridade a todos aqueles que se aproximarem de nós e a todos os locais onde estejamos presentes. Que Jesus nos abençoe. Convido a você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o Estudo Sistematizado. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa semana para você, saúde, paz, esperança, fé, confiança e que o final do seu domingo seja também de muita alegria. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.